Venha, meus queridos jovens, estamos chegando para mais uma revisão e, claro, hoje é a revisão para a nossa primeira avaliação. Eu sou o professor Arimateia e, claro, aqui eu estou em nome da equipe de Geografia, o professor Jorge, o professor Rogério e toda essa equipe da mediação trazendo o melhor para vocês. Uma educação de qualidade se faz com aprendizagem. E dentro dessa aprendizagem nós temos a geografia trazendo essa transformação com o nosso meio. Portanto, meus queridos jovens, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Claro, para trazermos a revisão. E agradecer primeiramente ao grande arquiteto do universo por estarmos aqui, a vocês, meus queridos jovens que estão aí no primeiro ano, estamos aí já próximo ao nosso final de ano e, claro, com uma boa aprendizagem em geografia. Fica ligado, porque agora nós iremos dar aquelas dicas para a nossa avaliação, ok? Portanto, nós vamos entender lá na aula 17.1, que é a de hoje, revisão geral, tá? Geografia, uma ciência para entender o mundo, região, regionalização e territorialização, o território brasileiro, tá? Portanto, olha o que é que nós vimos na aula 1.1, a geografia, uma ciência para entender o mundo, paisagem. Lembra quando eu falei assim, quando eu saí do norte de Bodocongó, a maleta era um saco, o cadeado era um nó, só trazia a coragem e a cara. Quando eu saí do norte de Bodocongó, então, quando eu olho a terra ardente da fogueira de São João, eu peço a Deus, Papai do céu, guardar contigo meu coração. Portanto, eu estou falando de uma paisagem. Quando eu digo aquela paisagem que eu cobrei de vocês, que vocês não mandaram do seu lugar, o lugar é onde eu tenho afetividade, portanto, Porto Velho é meu lugar. Mas Porto Velho tem suas paisagens naturais e paisagens transformadas. Por exemplo, um rio faz parte de uma paisagem natural, mas se eu tenho uma hidrelétrica como a hidrelétrica do Madeira, essa paisagem foi transformada. E aí você vai pescar lá no Madeira, aí diz assim, aqui era o lugar que eu tinha muito peixe, agora não tem mais quase peixe. Portanto, eu estou tendo o quê? Guardando as recordações. Quem é que não guarda as recordações do seu lugar, de onde você nasceu, de onde você cresceu, de onde você curtiu sua infância? E aí, como adolescente, o seu lugar, você pode sair do seu lugar, viajar pelo Brasil, pelo mundo afora, mas você vai estar sempre com saudade dos seus entes queridos. Portanto, isso é o lugar. A paisagem natural é aquela que você tem a floresta, é aquela paisagem que você tem o rio, é aquela paisagem que você tem uma montanha, seja ela alta ou uma paisagem de montanhas baixas, tá? E a paisagem humanizada é aquela paisagem que foi transformada, seja ela na agricultura, seja ela nas cidades, seja ela para um campo de futebol ou um parque ecológico. Só que dentro do parque ecológico nós temos a paisagem natural, tudo bem? Portanto, toma cuidado com o que é paisagem, tá? Natural e paisagem transformada. Dá uma olhada aí na aula 1.1 e vem comigo aqui, veja só. Ó, vamos entender, ó, a paisagem, tá, como percepção do espaço, certo? Que espaço é que estou me referindo? Ao espaço no qual eu estou inserido, tá? O espaço no qual eu estou inserido. Essa paisagem pode ser naturais e as paisagens podem ser humanizadas, tá? Procura exemplo de paisagens naturais, procura exemplo de paisagem humanizadas. Essa daqui é que teve ação antrópica, a ação do homem, ok? A ação do homem. Lugar
é a vivência cotidiana, mas eu posso guardar as minhas lembranças de um lugar passado. E tudo isso vai estar onde? Dentro do espaço geográfico. A geografia eu tenho de entender o espaço geográfico. Essa paisagem, esse lugar está dentro do espaço geográfico. Esse espaço geográfico ele evoluiu com as técnicas técnico, científico, informacional. Isso quem falou foi o Milton Santos. Técnico, o papel das técnicas, da pesquisa científica e das informações. Para quê? Para que as transformações da revolução técnico-científica nos tragam as mudanças. Essas mudanças eu vou perceber muito bem dentro da paisagem, na qual eu tenho espaços naturais, como um rio, uma floresta, um lago. Isso são paisagens naturais. As cidades, os parques de diversões, uma rodovia, isso é uma paisagem humanizada. Que tudo isso está onde? Dentro do espaço geográfico. E esse espaço geográfico eu vou ter o meu lugar, eu vou ter a minha vivência, tá? Dá uma olhada no conceito do que é espaço geográfico, tá? Portanto, ó, o lugar com o espaço no qual as relações cotidianas entre pessoas, governos e empresas de fato acontecem. A relação que eu tenho, tá? Dentro desse lugar é o que está acontecendo no meu cotidiano, mas esse espaço pode ser também de passado, tá? Portanto, o lugar meu no passado era lá na Paraíba. Portanto, eu lembro do meu lugar, eu lembro de onde eu nasci, mas o meu lugar hoje é em Rondônia. O meu lugar hoje em Rondônia é em Porto Velho. Dentro de Porto Velho, eu tenho o bairro que eu moro. Esse é o meu lugar. Portanto, muitas vezes a cidade é grande, você fala um lugar que você mora e eu não conheço. Por quê? Porque está relacionado com as relações cotidianas. Guarda o quê? Uma questão de pertencimento ao qual eu pertenço, tá? Trata-se de espaço próximo aos indivíduos, ó, com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento. Portanto, eu pertenço ao Brasil, meu Brasil brasileiro, tá? E isso tudo eu vou provocando transformações dentro deste espaço geográfico de acordo com as técnicas que eu aprendi, com a evolução tecnológica, para trazermos mudanças nesse espaço. Ou seja, o espaço está em constante transformação. Portanto, o que é que nós temos aí? Aprender o conceito de espaço, aprender o conceito de lugar, depois vamos aprender conceitos de região, de território. Portanto, o meu lugar teve revoluções, teve uma organização social, o qual eu pertenço, tá? Teve uma grande intensidade. E isso foi suficiente para quê? Para modificar. Portanto, quando você chegou ao seu lugar, ele era como hoje? Não, com certeza não. Ele vai tendo alterações, tá? E essas alterações, elas vão ocorrendo ao longo do processo histórico. Por quê? Porque o homem vai fazendo mudanças, vai gastando sua energia. Os animais vão fazendo mudanças. Portanto, na aula número 1, nós trabalhamos o quê? Ó? Fica ligado, ó. Aula número 1, fique ligado o que é paisagem natural, o que é paisagem humanizada, o que é lugar, o que é espaço geográfico. Tudo bem? Na aula número 2, aula 2.1, nós falamos de região, regionalização e territorialização, tá? Portanto, regionalização é uma forma de pensar o espaço. Eu moro na região norte, eu moro na Amazônia,
eu moro na América do Sul, eu moro na América Latina. Isso são maneiras de regionalizar. Portanto, tem vários critérios de regionalizar. A geografia regional está relacionado a critérios dentro do espaço, seja ele mundial, seja ele o espaço brasileiro. Por exemplo, nós moramos em países emergentes. O que são países emergentes? Dentro do cenário global, nós temos países industrializados clássicos, nós temos de industrialização recente, pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos os países não industrializados. Ou, no período da Guerra Fria, você era capitalista, você era socialista. Ou você era primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Ou você é norte rico, sul pobre. Portanto, existem várias maneiras. Também posso regionalizar de acordo com o índice de desenvolvimento humano, em IDH elevado, em IDH médio, em IDH baixo. É outra maneira de regionalizar. O Brasil, eu posso observar, levando em consideração as 5 regiões, tá? 5 regiões geoadministrativas, as 3 regiões geoeconômicas ou 4 regiões, como coloca o Centro-Sul, como a região de concentração. Portanto, isso é o quê? Uma maneira de regionalização. O Nordeste brasileiro, por exemplo, tem 4 regiões. Tem o litoral, a transição para chegar ao sertão, que é o agreste, e a transição para chegar à Amazônia, ao cerrado, que é o meio norte. Tá? Isso é maneira de regionalizar. Portanto, quando eu falo de região, é um território que, pelo clima, o solo, a vegetação, produção econômica ou outras características próprias se diferenciam dos territórios próximos. É uma área delimitada, demarcada, estabelecida. Você mora na Amazônia, portanto, a Amazônia tem a maior floresta tropical do planeta, tá? Daí, é possível produzir regionalização em um único país ou classificar ou agrupar países que apresentem características comuns, tá? Isso levando em consideração o quê? Vejam bem o que nós temos aí. Observe bem, leiam esse texto aí, por favor, tá? Leiam, por favor. Legal, professor, estava lendo, sabia que estava faltando alguma coisa. Chegou agora. O que estava faltando? Regionalização. Divisão de um extenso espaço em áreas menores, chamadas regiões, que apresentam características internas que distinguem de outras áreas. Tá? Como uma região pode ser definida? Por critérios físicos, pelo clima. Nós moramos na região de clima equatorial, moramos na região de relevo plano, moramos na região geologicamente de uma bacia sedimentar, de uma floresta tropical. Portanto, eu caracterizei do ponto de vista físico. Do ponto de vista socioeconômico, moramos na região mais jovem do Brasil em termos de colonização, aonde está expandindo o agronegócio, mas ainda temos bastante um extrativismo mineral e vegetal, que administrativamente faz parte da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudão. Portanto, isso é uma caracterização regional. Tá? Regionalização no mundo, eu já citei para vocês critérios, os continentes, tá? Do ponto de vista da natureza, portanto, tem regiões temperadas, regiões tropicais, regiões polares. Quanto ao Brasil, eu tenho região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Eu tenho, do ponto de vista, a região Amazônia, verdinho, nordeste, aqui, vindo até o norte de Minas Gerais, e o centro-sul, pegando aí parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais,
Portanto, região geoeconômica. Região geoeconômica. Quanto ao desenvolvimento tecnológico, Amazônia, Centro-Oeste, área concentrada, região Nordeste. Observe que neste mapa, 1 centímetro é igual a 500 quilômetros. Portanto, eu estou falando de quê? De escala. Esse é um gráfico, que é um gráfico político. Portanto, eu estou falando de quem? Do território brasileiro, tá? O território brasileiro, tá? É a área que temos nossos limites, as nossas fronteiras. Nós nos dividimos com todos os estados, nações da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Assim não é todos, Arimaté, não, é brincadeira, tá? Portanto, nós temos divisões com vários estados e nações na América do Sul, mas Chile e Equador não dividem com o território brasileiro. Território é onde eu tenho o meu espaço, onde eu defendo a minha organização político-administrativa, a qual eu tenho um forte nacionalismo. Eu digo, esse é o meu território, um espaço definido por relação de poder. É aqui que eu mando, tá? Portanto, o professor que está com você agora na sua sala de aula, ele faz parte do seu território. É o território dele, da sala de aula, o lugar de trabalho dele. Eu tenho sempre falado assim, opa, o meu território, na hora que eu estou em sala de aula, é a minha sala de aula. Portanto, esse é o meu território e tem fronteiras. Essas fronteiras podem ser grandes ou pequenas. Por exemplo, se o meu território é a minha casa, é uma área delimitada, sob a posse eu tenho um documento, tá? Essa posse é minha, portanto é uma maneira de organização, tá? Essa organização passa a ter uma instituição, que no caso o município, os estados e o território nacional, ok? Portanto, nós temos aí vários tipos de organizações. Tudo bem? Quais são as características do nosso território brasileiro? Ele está totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, oeste de Greenwich, está cortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tem a 5ª maior extensão do nosso planeta, tá? Ele é atravessado ao norte pela linha do Equador, aonde passa no Amazonas, em Roraima, no Pará e no Amapá. E ao sul ele passa nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, formando uma área intertropical na qual nós estamos localizados. Temos também a localização na América. Estamos na porção centro-sul, centro-oriental da América do Sul, tá? Centro-oriental, portanto, quem é o nosso oriente? O Oceano Atlântico. O Brasil só é banhado pelo Oceano Atlântico. Dá uma olhada aí, por favor, no mapinha, tá? Nós somos banhados apenas pelo Oceano Atlântico. Temos 7.367 quilômetros de fronteira marítima e 15 mil de fronteiras terrestres. Portanto, o Brasil tem dimensões continentais, formando assim esse nosso grande território, cortado pelo Trópico de Capricórnio, pela linha do Equador. Aqui temos o ponto extremo, Ponta do Seixas, na Paraíba. Aqui, Serra da Contamana, no Acre. Aqui, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, RS. E aqui, o Monte Caburaí, em Roraima. Toma cuidado, não é um RO não, é RR. Formando o quê? O nosso território, que tem uma organização política. Essa organização política é formada pela União, por 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios. E aí, professor, é para decorar o nome desse município tudinho? Sim, todos. É a prova, vale 10, tá? Portanto, olha só, meu filho,
põe aí esse cérebro para funcionar. Ou seja, Arimateia, que é isso? Não, meu filho, fica tranquilo, não precisa memorizar. Mas, um detalhe, o Brasil não nasceu pronto. O Brasil não nasceu pronto, ele foi expandindo, ó. Primeiro tem as terras que pertenciam a Portugal, aqui pertenciam à Espanha. Lembrando a vocês que aqui, por exemplo, eu tenho o Forte Príncipe da Beira. Forte Príncipe da Beira em Rondônia, portanto ele foi expandindo para cá. Aqui eu tenho o Acre, que depois era adquirido da Bolívia. Tá? Portanto, o Brasil foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje estamos com esse nosso território. Olha aqui o Acre, que foi comprado junto à Bolívia. O Mato Grosso do Sul tem um pedacinho aqui que foi do Paraguai. A outra aqui no Paraná que foi do Paraguai. Aqui foi do Uruguai. Aqui foi da Colômbia e do Peru. Aqui foi das Guianas, aqui foi da Guiana Francesa. Portanto, observe que o Brasil não nasceu pronto, tá? Observe o seguinte, que a nossa avaliação está baseada na aula 1 e na aula 2. Aula 1 e aula 2. Fica tranquilo, tá? Você deve aprender os conceitos básicos. Vamos lá, ó, conceito de lugar, de espaço geográfico, de região, regionalização, território. Domina esses 5 objetivos. Isso são 5 pontos essenciais na prova. Vamos repetir, para você não esquecer? Espaço geográfico, lugar, região, regionalização, território. Observe que não teve nenhuma questão de cálculo de fuso horário, portanto, não vai cair fuso horário, professor? Não, você ficou aí no primeiro momento para entender o fuso horário. Pega aí, fica brincando com ele. Professor Arimateia, não tem a pergunta o que é latitude e longitude? Não, mas nós vimos latitude e longitude dentro do espaço geográfico. Nós somos cortados pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Portanto, nós estamos na região intertropical, ó, região intertropical, 2 regiões polares, 2 temperadas e 1 quente. Região intertropical, são 5 regiões, levando em consideração geral, 2 polares, 2 temperadas e 1 quente, intertropical. O meu lugar que eu moro é quente ou frio? O meu que eu moro em Porto Velho é muito, mas muito calor, mas eu nem sinto. Tem aqui um ar-condicionado aqui tranquilo, aqui, ó, moleza, tá? Portanto, onde vai que não resolve, porque é pouco, tá? Portanto, olha só, refrigeração do ar. Mas, quando eu estudava, tá? E quando eu comecei a trabalhar aqui, não tinha ar-condicionado, nem até ventilador, era no calor, portanto, a nossa região é quente. O nosso lugar é quente, tá? Outro detalhe que você tem que ficar ligado é com relação ao Brasil. Ele não nasceu bonitinho como se conhece hoje, ele foi expandindo. Começou com o Tratado de Tordesilhas, Brasil e Portugal, uma linha reta, mas depois ele foi ganhando os contornos, foi adquirindo determinados espaços, como o exemplo da Bolívia, o qual ele adquiriu o Acre, tá? O Acre, nosso vizinho, tá? Primeiro ciclo da borracha. Portanto, meus queridos, se vocês seguirem a risca isso daí, vocês vão tirar a nota máxima. Por que vocês vão tirar a nota máxima? Porque vocês tiveram aula com a equipe que é o máximo em geografia, tá? Vocês são os máximos porque vocês são bastante estudiosos. Vocês, meus queridos jovens, é quem faz a nossa diferença. Fico feliz em ter jovens nota 10 como vocês. Aqui nada de segunda chamada, nada de recuperação, só se o cara estiver doente, muito doente, que faz a segunda chamada, tá? Mas vai fazer a primeira chamada, vai passar, não vai precisar de recuperação, não vai precisar de... Na minha época tinha recuperação, tinha ré. Agora é recuperação, depois tem uma outra prova e aí vai. Vocês não vão precisar disso, ok? Muito obrigado e até a avaliação.